noite a todos. Sentimento de gratidão a Deus pela luz da vida, pela oportunidade do aprendizado. Ao nosso Mestre amado Jesus, a essa legião de irmãos que nos auxilia, nos ampara, que nos traz o aprendizado. Hoje o nosso irmão Alexandre, o tema, o Evangelho que cura. Todos nós sabemos da necessidade do alimento para o corpo, mas sabemos da necessidade também do alimento para a alma. A semente chamada Evangelho e a prece. Semeaste na terra a semente chamada amor. Já é chegada a hora de colher os frutos que Jesus semeou. Alimente a vossa alma na luz da fé, amor e caridade. Nas páginas do Evangelho, Jesus nos traz a mensagem. Faça da vossa parte, que da minha lhe ajudarei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Convido a todos vós a fazer uma prece, agradecendo a Jesus a semente chamada Evangelho. Se faz necessário a gente alimentar as nossas almas na luz do amor, na luz da caridade, zelando do nosso patrimônio, que é o corpo físico, do nosso pensamento, que todos nós possamos estar em equilíbrio, amor e caridade. Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolha com ternura e carinho, irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em degeneração, compartilhe o vosso amor com os seus irmãos. Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolha com ternura e carinho, irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhe o vosso amor com seus irmãos.
Se o nosso Pai Celestial alimenta a luz, para que a gente possa perdoar. Sabemos que o nosso Pai, que nós estamos aqui na escola da terra, é porque o nosso Pai Celestial, estou me referindo a Deus, Criador das nossas almas, proporcionou a todos nós a oportunidade de resgatar nossos débitos através da reencarnação. Então, que cada um de nós possamos elevar o pensamento a Deus e agradecer pela luz da vida. Deus alimenta a luz no universo sideral. Amai-vos uns aos outros e ao Pai Celestial. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus concedeu ao Espírito a vida corpórea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e ao Pai de toda a tua alma. Lembre-se da lei de causa e efeito. Perante a justiça divina responderá pelo vosso erro. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus é amor e sabedoria. Viva a vida. Deus alimenta a luz no universo sideral. Amai-vos uns aos outros e ao Pai Celestial. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus é amor e sabedoria. Viva a vida. A vida. Viva a vida. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui juntos, tendo essa oportunidade de podermos comungar um pouco o Evangelho e de buscar entender um pouco mais as leis de Deus. Então é sempre muito gratificante estarmos aqui tendo essa oportunidade entre a Casa Seva, que caminhamos juntos buscando a essência da doutrina espírita, que é a evolução do espírito imortal, que é a prática do amor, para todos nós encontrarmos em nossos corações aquilo que ainda não bate com as leis de Deus, e nós precisamos ir nos conhecendo, nos transformando e encontrando a felicidade tão almejada. E é por isso que nós vamos trabalhar esse tema, o Evangelho que cura, porque todos nós queremos a cura de nossas enfermidades. Nós queremos resolver os nossos problemas financeiros, nossos problemas amorosos, os nossos problemas psicológicos. Nós queremos estar bem neste mundo, nos sentindo bem, amando e sendo amado. E, se possível, tendo um conforto relativo. É o que todos nós buscamos nessa terra.
Mas o que atrapalha nós aqui na Terra de termos um conforto relativo, de termos saúde plena, entre tantas outras coisas que nós gostaríamos, é justamente a nossa forma de caminhar aqui, que não bate com a forma que Deus quer que nós caminhemos. Então é por isso que existem tantos desacertos. É por isso que estamos doentes fisicamente, estamos doentes da alma, estamos em dificuldades de conviver com o nosso semelhante, principalmente nessa época tão moderna, mas ao mesmo tempo tão arcaica de compaixão, de fraternidade, de amorosidade. E tudo isso cabe a nós mesmos, pelo fato de que nós já elevamos tanta nossa inteligência para nos ajudar na resolução de nossos problemas, principalmente financeiros, tecnológicos, mas o que nós não entendemos ainda é que nós devemos elevar a nossa inteligência também para nos auxiliar, principalmente no aspecto moral. Esse é o aspecto mais importante. Muitos de nós nos viramos para a economia, nos viramos para tudo que está à nossa volta, para a tecnologia, para o conforto material, para o sucesso profissional, para a sensualidade, as festas vãs, procuramos a nossa felicidade em tudo isso. Mas por que será que sempre amanhecemos com os corações vazios? Porque a nossa busca está nas coisas erradas. E nós precisamos ir acertando isso devagar. E tem como? Tem. Tem como alcançar a cura para tudo? Tem. Mas ela não acontece de imediato. Ela acontece a longo prazo. Porque para que haja cura, principalmente das enfermidades humanas, das dificuldades humanas, é preciso primeiro que nós possamos curar e ir adequando o espírito ao livre arbítrio do Pai, aos interesses do Pai, a forma como o Pai quer que nós caminhemos aqui na Terra. Quando nós conseguirmos essa sincronia dos nossos desejos para com os desejos de Deus, aí pode ter certeza de uma coisa: caminharemos felizes. Vamos evoluir, vamos para mundos mais felizes e vamos passar por todas essas dificuldades em um mundo de provas e expiações. Não é um mundo fácil, mas é um mundo no qual nós estamos buscando a felicidade nas festas vãs, na luxúria, nas utopias, nos ópios, nas bebidas, nos fumos, nas drogadições, no abuso da sensualidade, sexualidade, do sexo, entre tantas outras coisas, de poderes terrenos. Buscamos a felicidade nisso. Em resumo, buscamos a felicidade nas coisas do mundo. É por isso que então estamos tão infelizes. É por isso que tem pessoas ricas neste mundo, que têm poderes neste mundo, que têm beleza neste mundo, mas amanhecem tristes, corações vazios, faltando alguma coisa para preencher aqui dentro. E essas pessoas, nós saímos desenfreadamente, utilizando as pessoas como degraus, nos excedendo, fazendo os outros sofrerem para encontrar essa felicidade. Mas então, para me ajudar nesse item de hoje, eu vou recorrer ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vou citar o que é a infelicidade real. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os seres humanos, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido,
na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. E tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. E é por isso que essas pessoas que se dizem infelizes, e que aqueles que não passam por essa infelicidade terrena, também veem isso como uma infelicidade e fazem de tudo para não chegar neste ponto. Mas o que eles não conseguem ver? Que talvez são mais infelizes do que estes que estão com fogão sem lume, do que estes que estão em farrapos, do que muitos outros nessa terra que estão passando por traição, entre tantas outras dificuldades. Mas ele vem nos dizer o que é verdadeira infelicidade. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com toda a força das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o ser humano sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Tudo que eu citei aqui, que o Evangelho vem nos dizer que a verdadeira infelicidade é tudo o que nós buscamos no dia a dia. Vamos ver lá. Todos nós buscamos a alegria vã, a libertinagem, o prazer vão, a fama, a agitação, né? Quando chegam os finais de semana, dizemos assim, sextou, né? Sabadou, entre tantas outras coisas, e partimos para as farras do mundo. É a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento. E muitos dizem, então quer dizer que não podemos festejar? Nós podemos sim, e tem tantas formas de fazer isso no mundo, de uma forma saudável, sem degradar o próprio corpo e o próprio espírito. Porque a maior parte de nós que buscamos essas festas vãs, nos enchemos nas bebedeiras, nos fumos, nas drogadições, nas brigas, nos desentendimentos, no abuso da luxúria, no abuso da sensualidade, do sexo, entre tantas outras coisas. Porque, para nós acreditamos que viver é estarmos no mundo trabalhando e chegar no final e ir para as farras. O trabalho é bom, mas nós precisamos ir além do trabalho, nós precisamos ir além do estudo, nós precisamos ir além dessas coisas que nos dá aqui a sustentação material. Nós precisamos buscar também a sustentação espiritual. É ela que nos fortalece, é ela que nos alimenta. Uma pessoa que não participa dessas festas do mundo, mas que participa das festas de Deus, quer dizer, é voluntário, busca ser voluntário em alguma casa religiosa ou em alguma entidade filantrópica, que busca auxiliar algumas pessoas na periferia, que busca colaborar com seus parentes e amigos para que esses sejam melhores no dia a dia, que busca ser um bom cônjuge, respeitar o seu marido, respeitar a sua esposa, entender as imperfeições uns dos outros, estes estão encontrando a verdadeira felicidade. Aqueles que buscam educar os seus filhos de verdade, os filhos que buscam honrar os seus pais, essa é a verdadeira felicidade no mundo. E para aqueles que ainda não encontraram, a única solução é se entregar à religiosidade e deixar que o Evangelho vai devagar cutucando, chamando a atenção para as coisas de Deus. E nós não temos melhores exemplos do que se voltarmos atrás no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Lucas, João, Marcos também. Nós vemos ali Jesus Cristo, que podemos dizer o Evangelho vivo, que naquele momento de luxúria,
de abuso da sensualidade e das coisas da carne, como Maria de Magdala, por exemplo, e nós sabemos que essas pessoas que abusam muito da sensualidade, da luxúria, do sexo, essas são as mais obsidiadas. O Cristo ali a abraça com carinho, atenção, e também é como se a cada contato com o Cristo ele fosse lhe dando alguns passes e lhe auxiliando num processo de desobsessão, porque ela estava toda perdida em sua vida, procurando a felicidade, mas não encontrava. Procurava na carne, nos prazeres terrenos, na luxúria que ela podia, porque ela era rica, mas não conseguia. E o Cristo foi com o tempo ensinando a achar o caminho verdadeiro, né, da felicidade. E assim vai também com aqueles outros, como muitos de nós, que passamos dificuldades terrenas. Isso nos torna ranzinzas, nos torna bravos com os outros, impaciente. E nós temos isso na presença de Simão Pedro. Mesmo assim, com Simão Pedro, ele ia com todo carinho e atenção, conversava para com ele, fazia ir entendendo as nuances da vida, compreendendo os outros, aqueles que para Simão Pedro era de má vida, fez ele ser amigo de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que Simão Pedro ali odiava, e ele fez com que os dois se abraçassem. E assim também, Jesus Cristo, ele se achega àqueles poderosos, àqueles que têm o dinheiro, como ele chegou até Zaqueu. Ele conseguiu atingir aquele coração a ponto de comover Zaqueu, e Zaqueu dizer que daria metade dos seus bens aos pobres, e que se prejudicasse alguém, pagaria quadruplicado. Então Cristo disse assim: hoje chegou a salvação nessa casa. E tantos outros exemplos que nós vemos, o poder da fé, que pessoas que buscavam o Cristo, até mesmo sem estar vendo, como aquela mulher que estava há 12 anos ali ensanguentada com hemorragia, se arrastando pelas ruas, e aí ela vê o Cristo, e sai se arrastando atrás do Cristo, mas tinha toda uma multidão atrapalhando, e ela pula e consegue pegar nas vestes do Cristo, e o magnetismo do Cristo faz com que naquele momento ela seja jogada para trás, mas quando ela levanta, ela se levanta curada. Olha que interessante. E o Cristo, ao perceber isso, ele para tudo e olha para os lados e diz assim: saíram virtudes de mim neste momento. Olha que interessante. E assim todos aqueles que buscavam o Cristo, só com a sua fé, como aquele centurião que chega até nele e diz assim: olha, eu tenho um servo que está muito doente, está lá na minha casa, está acamado, ele não pode vir até aqui, mas eu sei que você não precisa ir até na minha casa, porque o Cristo se levanta e se prontifica, eu vou até lá. Mas então ele diz assim, provando, apesar de ser um centurião romano, provando que a sua fé estava muito acima de muitos de nós hoje que nos dizemos religiosos, onde que ele diz assim como eu tenho a capacidade de comandar os meus homens, eu sei que se você, daqui onde você está, dizer assim, esteja curado, ele vai estar curado. Olha que coisa interessante, onde que o Cristo diz assim para ele, olha só, fé como a sua, falando para os discípulos, não se acha por essas paragens. Pode ir, que quando você chegar lá, o seu servo estará curado. É esta fé que nós precisamos ter para que sejamos curados perante as nossas dificuldades, para que nós possamos ir consertando passo a passo todos os nossos excessos do passado, porque o Evangelho que cura é aquele no qual o ser percebe a sua necessidade e o busca, porque ele está em todos os lados, ele está em todas as casas de oração, ele está principalmente também em nossas consciências, porque foi colocado aqui as leis de Deus. Quando nascemos lá, não sabemos, há milhares de anos, porque somos seres milenares, então as verdades de Deus estão dentro de nós. Nós que vamos nos perdendo pelo caminho, nós que não vamos escutando a nossa consciência. E para isso, para que nós consigamos essa cura que o Evangelho traz,
é preciso recorrer mais uma vez a esse capítulo. Irmos lá no item bem e mal sofrer. A maior parte de nós que estamos aqui na Terra queremos ser felizes, mas nós estamos mal sofrendo. É porque nós já acostumamos com esse termo de sofrimento. Então, quando a gente fala sofrimento, todo mundo sabe o que é. Porque o que é sofrimento para nós? Para nós, sofrimento é passar por dificuldades físicas, dificuldades afetivas, amorosas, financeiras, desde as leves ao extremo. Isso para nós são sofrimentos. Porém, perante a espiritualidade e perante Deus, isso não são sofrimentos. Isso para nós são lições. Mas não tem problema, vamos entender como sofrimentos, não tem problema. Mas desde que caminhemos para o bem sofrer, quer dizer, aceitar essas dificuldades que nos são propostas pela espiritualidade, porque tudo que passamos nessa terra nos são propostos pela espiritualidade. E muitos de nós até propomos essas dificuldades lá atrás, antes de reencarnar. Muitos de nós o fizemos isso. É porque nós passamos pelo ópio do esquecimento do passado, que é uma bênção para todos nós. Porque não seria bom lembrar que aquele patrão de hoje, lá atrás, eu era patrão dele. Eu vou me sentir humilhado. Não seria bacana, por exemplo, eu perceber que a minha mãe já foi uma esposa minha lá atrás, talvez, né? Entre tantas outras coisas. Não seria legal eu estar indo para o trabalho e encontrar com um amigo meu e perceber nele aquele amigo de outrora, que se dizia meu amigo, mas que porventura ele estava com a minha esposa, me traindo. Olha só, não seria bacana eu perceber isso. Então, o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós. Tudo que nos é proposto nessa terra é uma bênção. Nós que muitas vezes colocamos até como maldição. Aqueles que veem médiuns, muitos não aceitam, colocam como maldição. Aqueles que vêm com a oportunidade de serem mães, colocam como uma maldição. Aqueles que vêm com a oportunidade de serem pais, colocam como uma maldição. Sendo que tudo na terra são bênçãos, oportunidades para nos auxiliar na cura das nossas doenças afetivas que nós temos uns para com os outros, na cura para nós conseguirmos nos reencontrar e aceitar os desafetos do passado, porque o Evangelho ele vai curando através da conscientização dos filhos de Deus e na mudança dos seus passos. É o que nós costumamos falar muito. Reforma íntima, renovação íntima, transformação íntima, domar as nossas más inclinações, a nossa transformação moral, mudança de conduta. E por que falamos tanto nisso? Como que o ser caminha nessa terra? Ele caminha com que o seu coração está cheio. Podemos observar as pessoas que nessa terra fazem o quê? O amor para com os outros, auxiliam o seu semelhante, alimentam os seus semelhantes, vestem os seus semelhantes, são voluntários para estarem pelos seus semelhantes. O coração dessas pessoas está cheio de fraternidade, amorosidade. Mas nós podemos ver pessoas que não querem saber disso, que estão nas suas felicidades terrenas e não querem saber de auxiliar o outro. Tem bens materiais, tem beleza física, estão aí na luxúria, no abuso e excesso dos bens temporais, mas não querem saber de auxiliar o seu semelhante. Mas uma coisa nós sabemos nessa terra. Hoje reclamamos de pessoas que estão tão bem, enquanto muitos não estão. Pessoas passam fome, outras não estão. Outras têm até o que? O seu supérfluo, né? Que eles abusam ali do supérfluo, ao invés de utilizarem do supérfluo para auxiliar os seus semelhantes. Mas uma coisa é certa, justiça divina. Todos nós aqui nessa terra passamos pela justiça divina. E desanimam aqueles que acreditam que essa justiça ocorre a curto prazo. Pode até acontecer, mas ela não é assim.
na maior parte das vezes, é a longo prazo. A pessoa só vai sentir as penalidades pelas quais ela vai ter de passar, devido aos seus excessos, talvez uma vida sequente a essa. E por que precisa ser assim? Porque a pessoa precisa primeiro se conscientizar do que é certo e errado. Porque não adianta nós passarmos por uma lição agora, na qual nós não vamos compreender nada. Só vamos nos rebelar. Então é preciso que o ser vai se conscientizando do que é certo e do que é errado. E isso nós vamos aprendendo nas várias passagens que nós vamos passando nessa terra. Nós vamos convivendo uns com os outros. Nós vamos passando pelas provações da riqueza, da pobreza, das dificuldades físicas, dificuldades mentais, amorosas, afetivas. Todos nós vamos ter de passar pelas várias nuances da vida. E por que isso? Para o ser ir, com o tempo, encontrando todas as nuances que antes ele não entendia. Antes ele era só rico, mas agora ele vem na pobreza. Ele sabe agora o que é ser pobre. Ele sabe agora o que é passar pelas dificuldades. Antes ele era só são, mas agora ele vem doente. Agora ele entende o que é ser doente, o que é passar pelas enfermidades. Antes ele vinha no sexo masculino, agora está vindo no sexo feminino, porque está escrito que o espírito imortal, ele precisa conhecer o que é de homem, ele precisa conhecer o que é de mulher. Muitos homens, então, abusam das mulheres, mas eles também vão vir mulheres. Muitas mulheres também não compreendem os homens, mas em algum momento elas vão ter de vir como homens. E assim nós vamos passando por tudo isso, para que nós, na escola do Espírito, encontremos a fraternidade e felicidade tão desejada, que é o quê? Piedade, amorosidade, estarmos uns pelos outros, trabalhando sim, mas não só esse trabalho material, que nos traz sim a dignidade, que nos traz um conforto relativo, que alimenta as nossas famílias, mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos fazer aquele trabalho de amorosidade, de fraternidade, de ir ao encontro das criaturas necessitadas e também estar por aquelas que estão ao nosso lado, que também estão necessitadas de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de um abraço, de uma validação do amor que precisamos fazer todos os dias. Eu amo minha esposa, amo o marido, amo meus filhos, amo meus pais. A gente precisa dizer isso. A gente precisa demonstrar isso. E a melhor forma de demonstrar isso é fazendo e dizendo. Se não conseguimos dizer, não tem problema, tá? Mas que pelo menos a gente demonstre, né? Eu lembro de uma senhora amiga minha, que ela sempre me dizia assim a respeito do marido, porque ela sempre dizia para ele: eu te amo, meu bem, você é o amor da minha vida, por que você não diz que me ama? Né? E ele fala assim: mas eu não demonstro que eu te amo? Tudo que eu faço é para você. Todas as minhas ações é para você. Todo o meu carinho é para você. É uma forma de dizer te amo também. E nós vamos percebendo isso no dia a dia, nas pessoas. Isso é muito importante. É isso que eleva o espírito. E para nós darmos sequência do livro O Espírito da Verdade, riqueza e felicidade. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública. Muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados a tarefas de sacrifícios. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar.
Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino, da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Emmanuel. Que leitura bonita, né? Do livro O Espírito da Verdade. Então, aqui está a cura, a prática destes ensinamentos, que vêm nessas literaturas que hoje nós abraçamos como a doutrina espírita, que vem nos trazer o Evangelho do Cristo, que vem nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São esses passos, tal qual aquele doutor da lei chega até no Cristo e diz assim: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ter o reino dos céus? O que ele queria dizer com isso? O que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer então para estar bem com Deus? O que eu preciso fazer para me curar das minhas enfermidades morais, afetivas, físicas, espirituais? O que eu preciso fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Caminhar junto na religiosidade, porque é o Evangelho que cura. É o Evangelho que, quando eu abro o meu coração, no dia a dia, vai havendo uma transformação. Eu vou acreditando mais em Deus, eu vou partindo para o bem sofrer. E aí vai acontecendo uma coisa muito bonita, que também está no capítulo deste livro, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o item obediência e resignação. Porque a maior parte de nós que estamos na terra não somos obedientes, não somos resignados perante as leis divinas. Nós vamos tocando o barco. Do jeito que vier está bom, tal qual aquele barco à deriva, que para onde for também está bom. A maior parte de nós somos assim. Mas com o tempo, acreditando em Deus, aceitando o Evangelho, nós vamos tomando este timão com as duas mãos. E nós vamos dessa vez definindo o nosso caminho, que é caminhar para Deus. E consequentemente, a cura para todas as nossas feridas vai acontecendo. Mas lembrando, a longo prazo. Porque eu não sei dos meus excessos do passado. Eu devo dever muito nessa terra. Eu já devo ter praticado muitas coisas. E graças a Deus, eu tenho a bênção do esquecimento do passado. Porque se eu passasse numa rua e visse uma pessoa que eu muito prejudiquei, eu iria me sentir ali muito triste. Eu iria ficar choroso. Por quê? Porque é uma coisa que eu não gostaria que fosse feito para comigo. Então que possamos ir abraçando as causas religiosas, ou melhor, as nossas causas, porque a religiosidade simplesmente faz com que nós nos encontremos e com que, quando nos encontramos, quando nos entendemos, a gente passa então a caminhar como o nosso Pai quer, como o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, também quer que os seus irmãos menores sigam o caminho da fraternidade. Essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e um abraço a todos. Que fiquem todos com Deus. Mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Alexandre pela luz do aprendizado. Se o passado de alguma forma nos levou ao erro, o futuro se renova todos os dias, graças a Deus. O verdadeiro amor. Na busca pela verdade,
Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos, que cada um de nós seja um servidor fiel na luz do amor, assim na terra como nos céus. Jesus é o caminho, o Espírito da verdade, fé em Deus, amor e caridade. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a gente possa fazer valer a pena a oportunidade que o Pai nos concedeu à luz da vida. Nós sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Que a gente possa alimentar nossa alma com sentimento voltado ao amor, estudando o Evangelho e compartilhando os ensinamentos de Jesus. 25 de dezembro, Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer